Fala aí galera, aqui quem fala é o instrutor de AutoCAD Simon e você está no canal do CAD Cursos. Sejam sempre bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu, eu vou apresentar aqui para vocês o canal do CAD Cursos. Para você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva aqui nesse botãozinho aqui e ative o sininho caso vocês queiram receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, bora ver o que vamos aprender hoje nessa nossa terceira aula. A nossa lista de comando de hoje vai se basear nas ferramentas de linhas, nos estilos de linhas que temos no AutoCAD para desenhar. Então, depois de termos acertado todos os parâmetros iniciais, vamos finalmente começar a desenhar. Pessoal, existe no AutoCAD vários comandos para desenhar linhas, tá bom? Essas linhas vão compor o nosso projeto, mas cada estilo de linha será utilizado em ocasiões diferentes. Alguns desses comandos não estarão disponíveis aqui nas barras de ferramentas padrões que estão inseridas e alocadas aqui ao redor da tela do programa, tá bom? Mas podemos acionar esses comandos através de sua tecla de atalho, ok? Então não se preocupe que a gente vai conseguir acionar as que não tiver inseridas aqui, a gente consegue acionar pela tecla de atalho, beleza? Como o AutoCAD é uma ferramenta completa, é comum encontrarmos muitas funções e várias formas diferentes de fornecer comandos ao AutoCAD. Isso pode confundir um pouco vocês aí que estão iniciando agora este assunto, mas vou sempre dar prioridade aqui em acionar de uma ou duas formas diferentes apenas, tá bom? É importante para o iniciante começar aprendendo como desenhar formas básicas para só então partir para elementos mais complexos. Um dos conceitos mais importantes que todo iniciante deve compreender é o fato de que o AutoCAD pode se comunicar com a gente aqui através das linhas de comando, através do command line aqui, tá bom? Como você fazia lá nos primórdios da computação. Isso é uma característica que agrada àqueles que desejam conversar, né, diretamente na linguagem do programa, o que é muito eficiente até o momento. As linhas de comando fazem parte das características mais marcantes do AutoCAD. Com isso, pessoal, vou procurar dar preferência em acionar a maioria das ferramentas pelas teclas de atalho, pois agilizam muito o trabalho, ao contrário de ter que ficar procurando e clicando nos botões de ferramentas aqui. E quando eu digo que o AutoCAD conversa com a gente, mesmo que seja em inglês, então pessoal, só quando vocês forem instalar o AutoCAD aí, quando vocês forem baixar e instalar o AutoCAD, quando vocês forem escolher a linguagem do programa, vocês procuram, né, como você está iniciando agora, você pode escolher em português ou inglês, tá bom? Ou até outro idioma lá. Mas nessa versão que a gente está aprendendo aqui, eu sempre aprendi ele em inglês, então se você instalar ele em português, você vai ter uma certa dificuldade em aprender aqui comigo aqui, porque todos os comandos eles são em inglês. Então tomem cuidado ao instalar uma versão do AutoCAD em português, pois você terá que conversar com ele também em português, de uma forma mais clara. Assim, as teclas de atalho mudam todas as teclas de atalho elas mudam. Então algumas até coincidem por iniciarem com o mesmo prefixo, mas na maioria muda. Por exemplo, o comando line, comando linha, né, que é igual ao comando linha, comando line, comando linha. Ambos são acionados com o comando L, mas já o erase, né, que é a ferramenta de borracha, onde no inglês, né, a gente aciona aqui pela tecla E, pelo comando E, no português pelo comando D. Então fique atentos aí ao instalar o AutoCAD. Pois bem, a nossa lista de comandos a serem visto hoje são as seguintes. A gente vai ver aqui hoje a ferramenta Line, que a gente aciona pelo comando L, a ferramenta Ray, acionada pelo comando Ray, pois não está disponível aqui na nossa barra de ferramenta padrão, né, mas podemos acionar ela pelo atalho, em ocasiões que couber utilizá-la, claro, né? Mas essas ferramentas que não estão disponíveis nas barras de ferramentas são aquelas que a gente geralmente não utiliza com frequência. Assim, elas abrem espaço para aquelas que são mais requisitadas, né, ao projetarmos. Veremos também a ferramenta Construline, acionada pelo comando Xline, a ferramenta Polyline, acionamos pelo comando Pline, ferramenta Stretch, acionamos com o comando Stretch mesmo, pois também não possui um botão nas barras de ferramenta. A ferramenta Spline,
que acionamos através do comando SPL e a multiline digitando ML. Começaremos, portanto, pela mais acessada ferramenta do AutoCAD, que é a Line, o comando L, tá bom? Então, o comando Line, a gente constrói linhas propriamente dito mesmo assim, né? Clicando na área de trabalho ou dando uma dimensão via teclado, tá bom? Este comando pede um ponto inicial e um ponto final da linha. Então, pessoal, o comando line, a gente pode acionar ele, né? Como eu disse, eu vou procurar sempre aqui acionar os comandos aqui de duas formas diferentes. Essas duas maneiras aí serão clicando no botão e na maioria das vezes acionando ele pelo teclado, tá bom? Então a gente pode estar acionando aqui digitando L e confirmando, lembrando que se confirmar, né, para a gente poder confirmar o comando, a gente pode usar a barra de espaço, tá bom? Então a gente digita L e digita a barra de espaço, que ele vai servir como Enter. A gente pode digitar L e dar um Enter aqui no teclado alfanumérico ou um Enter no teclado numérico. E como eu ensinei na última aula, a gente também configurou o botão direito do mouse também para poder servir como um Enter. Então a gente pode estar digitando L e confirmando da maneira que vocês acharem mais confortável, tá bom? Então vamos lá, comando line, digita L e confirma. Então a questão do AutoCAD conversar com a gente, ele está pedindo aqui para a gente aqui, ó, especificar. A gente pode ver aqui na barra de comando, a gente pode ver aqui na linha de comando que ele pede para a gente especificar o primeiro ponto. Então essa é a interação do AutoCAD com o usuário, tá bom? Então sempre que você pedir um comando, se caso você tiver alguma dúvida como agir, como tomar a iniciativa ali para poder estar utilizando essa ferramenta, você procura dar uma lida aqui na barra de comando, mesmo que seja em inglês. Você não precisa de ter esse conhecimento de inglês assim, bem avançado, você consegue entender aqui que ele está te pedindo para especificar um ponto, tá bom? Então o comando line, gente, é a ferramenta aí que a gente vai usar bastante, é a que compõe basicamente todo o nosso projeto aí, tá bom? Então, pessoal, como a gente já havia visto na última aula, que a gente falou sobre as coordenadas, a gente pegando aqui o comando line, a gente pode, né, clicar esse primeiro ponto em qualquer lugar aqui da área do AutoCAD, ou a gente pode estar especificando um ponto através de coordenadas, tá bom? Então aqui eu não vou trabalhar com as coordenadas por enquanto, tá bom? Só vou ensinar os comandos aqui, esses comandos de linha aqui, para a gente poder estar entendendo como ativar eles. Depois a gente começa já a desenhar. Então, pessoal, a gente clicando aqui num ponto qualquer, a gente pode estar desativando aqui essa opção aqui do orto, tá bom? Clicando aqui, ou escolhendo também no teclado a função F8, que ativa e desativa o orto, tá legal? Então apertando o F8 eu ativo e desativo ele aqui, tá bom? O orto ele sempre vai fixar, deixar o mouse, o cursor para a gente aqui reto, né? Nas direções aqui ortogonais aqui, tá legal? Então, pessoal, com a ferramenta Line a gente vai, né, propriamente dita aqui, construir linhas, tá bom? No AutoCAD você pode ir especificando os pontos através de cliques, tá bom? Pode estar clicando com o botão esquerdo do mouse, formando aí o seu projeto, desenhando o que você precisar de desenhar, né? Juntamente com as coordenadas que a gente aprendeu na última aula. A gente viu que para poder especificar o tamanho de uma linha aqui, a gente pode usar as coordenadas automáticas ortogonais, que é só apontar a direção e inserir a medida, tá bom? Então a gente pode estar trabalhando dessa forma aqui, né, com o comando line, juntamente com as coordenadas que a gente já viu, tá ok? Então a ferramenta Line é basicamente isso, tá bom? Não tem muito o que ver dela aqui não. A próxima ferramenta que a gente vai visualizar aqui e aprender agora é a ferramenta RAI. Ela não possui um botão na barra de ferramentas aqui para a gente poder acionar ela,
tá legal? Então a gente digita o comando aqui high e confirma, tá legal? Esse comando ele serve para a construção de semilinhas, né? Ele possui uma das extremidades tendendo ao infinito. Esse tipo de linha é uma linha auxiliar que não faz parte do desenho em si, mas ela é imprimível, né? Ela sai na impressão, né? Quando a gente for plotar, ela vai ser plotada. Então a gente pode dar um clique aqui em qualquer lugar da tela. Eu vou desativar o orto para deixar ela livre. Então vocês podem ver aqui que ela tem um ponto inicial, mas o ponto final dela, entendeu? Ela vai tender ao infinito. Então a gente não tem um ponto final dela. O ponto inicial é conhecido, mas o final não é conhecido. Tá legal? Então, mesmo que a gente chegue o zoom ali bastante, a gente nunca que vai conseguir chegar no ponto final dela. Tá legal? Então essa raia é mais uma ferramenta, né, que a gente usa aqui no AutoCAD aqui para poder usar como se fosse um gabarito, né, uma espécie de linha de auxílio, tá bom? E caso você precise aí, você vai saber onde aplicar ela, né, como você vai usar, tá legal? Então pessoal, a próxima ferramenta aqui que a gente vai aprender é a ferramenta Construline. Ela fica aqui logo abaixo aqui da ferramenta Line, tá bom? É a segunda ferramenta aqui da barra Draw. Então essa ferramenta a gente pode estar acionando ela clicando aqui no botão dela aqui da barra de ferramenta na Construline, ou a gente pode estar digitando o comando dela, que é Xline. A gente pode acionar aqui com Xline e confirmar, tá bom? A Construline, pessoal, ela tem a mesma função, né, que a ferramenta High, só que ao contrário dela, as duas extremidades dessa linha aqui, dessa linha para a gente desenhar, as duas extremidades delas vão tender ao infinito. A gente não consegue chegar nas extremidades dessa linha. Ela serve só como gabarito mesmo, são linhas auxiliares, né, que junto aqui com o comando orto, você vai ter ela fixa na vertical, na horizontal, e onde também a gente vai poder interagir aqui embaixo, aqui, quando a gente pedir o comando Xline. E antes de clicar na tela, a gente pode interagir aqui na barra de comando, aqui na linha de comando, quais são as opções que a gente, né, quer trabalhar com essa Construline. Ou seja, se a gente acionar essa opção aqui essa opção HOR, que é de horizontal, né, a gente vai ter Construlines posicionadas somente na horizontal, onde a gente vai poder inserir linhas somente na horizontal, assim como essa opção aqui que é da vertical, e também a opção aqui em ângulo, tá bom? Então eu vou estar clicando aqui só para dar uma demonstração. Então se a gente acionar essa opção aqui de horizontal, a gente vai ter linhas só na horizontal, tá bom? Assim como na vertical, sendo que essas duas opções aqui, a gente, para poder poupar tempo, caso vocês queiram ter linhas na horizontal e na vertical, vocês podem simplesmente acionar a ferramenta Construline, tá bom? E deixar o orto ligado, não deixar ele livre, tá bom? A gente clica aqui com F8, deixa a linha presa, tá bom? Presa aqui para cima e para baixo, para um lado e para o outro só, tá bom? E você pode ir definindo aqui linhas horizontais e verticais, tá bom? Mais fácil, mais rápido. Então a outra opção ali da Construline é em ângulo. Quando você clicar nessa opção aqui de ângulo, aqui na linha de comando, você quando clicar tem que definir, digitar um ângulo o qual você vai querer estar posicionando, construindo linhas ali na área do AutoCAD a partir desse ângulo que você inserir. Então, por exemplo, eu quero trabalhar só com ângulos aqui de 14 graus. Então você vai ter essa linha sempre posicionada na posição de 14 graus. Tá bom? Você pode estar clicando aqui aleatoriamente, ou se você tiver alguns pontos fixos, né, alguns pontos de referência onde você quer inserir essa Construline. É legal? Selecionei, apaguei. E a outra opção que a gente tem aqui dentro da Construline é essa opção aqui de bissetriz. Tá bom? A bissetriz nada mais é que a metade de um ângulo. Então, para vocês poderem a gente interagir com essa opção, que a gente precisa de ter uma linha, pelo menos duas linhas aqui desenhadas no AutoCAD. Como é que vai funcionar? Vamos supor que eu tenho um seguinte desenho nessa posição,
eu preciso achar qual que é a metade desse ângulo aqui, sem precisar de colocar uma cota, depois dividir, calcular e achar o meio dela aqui. Então, com a Construline, ela consegue achar a metade desse ângulo aqui para a gente, posicionar uma linha aqui, né, na metade dessa abertura aqui. É muito fácil aqui com essa opção aqui da bissetriz. Então a gente aciona aqui a Construline, vai interagindo aqui com a opção bissetriz. Pessoal, só mais uma coisa aqui, para quem está usando a versão anterior, AutoCAD aqui 2015, você não consegue clicar, igual eu estou clicando aqui. Então, se você não conseguir clicar, se você está nas versões anteriores, é só você digitar a letra maiúscula, né, que contém aqui em cada opção aqui embaixo. Por exemplo, agora vou voltar, vou pegar a ferramenta Construline e quero agora bissetriz, então digito B e confirmo. Tá legal? Então essa opção que a gente acionou aqui agora de bissetriz, ele pede para a gente especificar o vértice do ponto ali que a gente quer achar a metade do ângulo que a gente está procurando. Então o vértice vai ser aqui, né? Você vai ver no seu desenho onde que vai ser o vértice. Então o vértice do ângulo que a gente quer achar, ele está aqui, a gente clica aqui e a gente vai clicar o início do ângulo até o final que a gente quer achar, né? O inteiro aqui. Então a gente clicou no vértice, agora a gente clica aqui no início e vai arrastando, e quando a gente arrasta aqui, você vai ver, você pode perceber que ele sempre vai andar, né, a metade do caminho que a gente está percorrendo aqui na tela. Então se eu clicar aqui, ele andou a metade do caminho. Então aqui agora eu tenho a bissetriz, que é a metade do ângulo. Tá ok? E a outra opção que a gente vai ter para poder interagir com a Construline aqui vai ser a opção Offset. Acionando aqui a Construline, digitar O e confirma, ou clica lá embaixo, tá bom? Ele vai pedir para a gente inserir qual que é essa medida do offset. O offset vai ser distâncias já programadas, ele vai criar cópias de linha com distâncias já pré-fixadas aqui pela gente aqui. Então vamos dizer que eu quero uma distância de 10 unidades. Então digito 10 e confirmo, e clico na linha que eu quero a cópia e vou criando Construlines a partir de uma referência já, né, desenhada. A gente vai criando Construlines na mesma posição, na mesma distância, né? Então a gente pode ter certeza que aqui vai estar de 10 em 10. Tá bom? A distância entre cada linha aqui, cada espaçamento desse tem 10. Tá bom? Então essa aqui foi a Construline. A próxima ferramenta, pessoal, é a Polyline. Essa terceira ferramenta aqui da barra, a gente pode estar clicando nela aqui ou digitando o comando dela, que é Pline, P-L-I-N-E. Então digita Pline, confirma, tá legal? A ferramenta Polyline, ela tem as mesmas propriedades que a ferramenta Line, só que a única diferença, depois que a gente tiver desenhado, depois que a gente terminar de desenhar, depois que você finalizar o comando, se você precisar de apagar uma das linhas que você fez, você não consegue, porque ela vai estar toda interligada. É uma ferramenta bastante utilizada em algumas ocasiões, né, que você vê que você precisa de ter esse objeto todo conectado. Você vai utilizar aí essa ferramenta Polyline aí, que vai deixar o seu desenho todo unido, tá bom? Então aqui, se por acaso a gente quiser passar essa Polyline aqui para uma line normal, uma line comum, você quiser ela toda segmentada, a gente pode estar explodindo, né, essa Polyline. Como a gente faz isso? A gente pode, é a ferramenta Explode. Então, com relação a acionar comandos ou clicar na ferramenta, normalmente, né, quando eu estou trabalhando aqui, é mais viável você clicar na ferramenta do que digitar o comando dela. Porque, por exemplo, essa ferramenta Explode, para você poder acionar ela, você teria que digitar toda a palavra. Então, às vezes é mais fácil você clicar na ferramenta do que digitar o comando. Então você pode vir aqui, clicar no comando Explode, tá bom? Selecionar a Polyline que você quer, converter ela toda em linhas e explodir. Assim você agora vai estar com ela toda segmentada. Então, pessoal, a próxima ferramenta que a gente vai ver é a ferramenta Sketch.
ela também não possui um botão aqui para a gente poder acionar essa ferramenta aqui nas barras padrões que a gente tem no AutoCAD, porque vocês vão ver que ela realmente ela não é muito utilizada, porque ela é uma ferramenta de mão à mão livre, entendeu? Que a gente clica nela, a gente faz desenhos aqui à mão livre. Então para a função aqui de projetos, né, para mais essa área que a gente vai trabalhar de projetos, ela realmente não é muito útil, tá bom? Então vocês vão ver, vocês vão poder notar aí que não é uma ferramenta assim muito, né, que a gente consiga trabalhar com precisão, né? Porque ela é uma ferramenta de mão livre, então logo ela não é muito precisa, tá legal? Então pessoal, a próxima ferramenta que a gente vai ver aqui é a ferramenta Spline, tá bom? Que ela é acionada através do comando STL, tá bom? Ou a gente pode estar clicando na barra Draw, tá ok? Então a gente acionando essa ferramenta aqui, clicando ou digitando STL, tá ok? Vocês vão ver que ela tem a mesma propriedade da função Polyline, só que ao contrário dela, ela é um pouco parecida também com a ferramenta Sketch, tá bom? Que ela não possui uma precisão, né, ao desenhar, porque ela interage com as quinas arredondadas, então a gente não consegue ter precisão nenhuma quando desenha elas. Então fica aí essa ferramenta aí para vocês identificarem a melhor situação, a melhor hora de usar elas aí nos seus projetos aí. Então essa ferramenta Spline aqui ela não é muito utilizada para fins de projetos arquitetônicos, né? Eu nunca utilizei. E a última ferramenta que a gente vai ver aqui dessa nossa lista de comando é a ferramenta Multiline. Apesar dela ter uma funcionalidade muito boa, ela tem uma serventia aqui excelente, mas porém ela não tem um botão fixo aqui nas barras de ferramentas, tá bom? Mas você conhecendo ela agora, você vai ver que ela é bastante útil, tá bom? Então a gente pode acionar ela aqui digitando o ML, tá bom? Confirma. Antes de começar a clicar, a gente vai ver essas configurações aqui que já vem nela, tá bom? Vocês vão ver que no seu AutoCAD aí vai estar marcando aqui essa opção aqui top, e essa escala aqui no seu deve estar vindo padrão o valor de 20. Eu já dei uma mexida aqui, o meu agora está 12, tá bom? Mas vocês vão entender aqui. O que seria essa multiline? A multiline ela vai criar uma linha paralela à outra no mesmo instante, ou seja, serve muito para quando você vai desenhar aí uma planta baixa, você tem que fazer algum projeto arquitetônico, você tem que desenhar as paredes, né, do imóvel, tá ok? Então vocês podem identificar aí agora que ela é bastante útil, tá bom? Então o que acontece? Essas configurações que a gente precisa ver aqui dela aqui é com relação à distância entre uma linha e outra aqui, né? Que elas vão correr em paralelo. Então a gente pode configurar essa distância e também a configuração que a gente tem que ver aqui dessa multiline é a seguinte: quando eu acionar essa opção aqui de justification aqui, ó, essa justificação aqui, a gente vai escolher aqui entre top, 0 e bottom. O top seria em cima, 0 a gente entende aqui que é no meio, tá bom? No meio do vão aqui, entre o espaçamento aqui que a gente vai inserir, tá bom? E bottom na opção de baixo, linha de baixo, tá legal? Então eu vou deixar marcado aqui em top mesmo, tá bom? E essa escala aqui a gente pode alterar, por exemplo, se é uma parede com largura de 20, aí não precisa ser exatamente você está desenhando uma parede, pode estar desenhando qualquer coisa que você precisa estar escolhendo uma distância aí entre essas duas linhas que estão paralelas. Então vou colocar aqui outro valor, 15 por exemplo, tá bom? E somente essas duas configurações a gente já consegue aqui dar uma sequência aqui de um desenho qualquer que a gente estiver fazendo, tá bom? Então, como eu acionei a opção de top, vocês vão estar entendendo agora
de onde que vai vir pegando essa opção aqui de top, tá bom? Então ó, vou colocar aqui a medida aqui, qualquer de 100 unidades para cá, vou colocar para baixo 100 também, vou fechar um quadrado de 100 por 100, tá legal? E sempre assim, confirmei. Então vou pegar aqui a ferramenta de distância e vou medir aqui para vocês verem, ó, que é por fora a gente vai ter 100 daqui até aqui tem mais 100 e daqui para cá também tem 100. Por dentro, como a espessura da parede, né, a espessura de uma linha para outra a gente colocou 15, então você vê que essa linha interna aqui, ó, vai ser o 100 menos 15 aqui e menos 15 aqui, então a gente vai ter 70 aqui dentro, então ficou 70 por dentro, tá legal? Daqui para cá 70, fechou? Então pessoal, essas daí foram as ferramentas aí de hoje, a ferramenta de desenho do AutoCAD mais utilizada, tá bom? Então a gente tem essa variedade aí de tipos de linha para poder, esses estilos de linha para poder estar desenhando. Aí pessoal, essas linhas de acordo com cada ocasião que vocês estiverem projetando, estiverem desenhando, vocês vão ver qual que é a melhor a ser utilizada, tá bom? Então pessoal, com isso eu vou encerrando aqui mais essa aula, né, com esses tipos de linhas, com os estilos de linha que a gente, né, aprendeu aqui, viu hoje, tá legal? E eu aguardo vocês aí na próxima aula. Um forte abraço aí a todos e até a próxima. Olá pessoal, para vocês ainda que não se inscreveram no meu canal, se inscreva no meu canal, é fácil de achar, é só vocês digitarem no Google aí CAD Curso Simon, né, achar essa opçãozinha aqui para poder se inscreverem. Depois que clicar em se inscrever, vocês podem estar acionando essa opção aqui do sininho para poder estar recebendo as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá ok? Muito obrigado e um abraço a todos.